Vamos ver os conceitos de Pauli Spectrum. Ruído 1 sobre F ou 1 sobre F elevado a alfa, ruído branco, rosa, azul, ruído brown, ruído marrom e transformada de Fourier. Bom, todos esses elementos, para serem entendidos, nós temos que começar com a transformada de Fourier. Então, vamos imaginar por um momento o seguinte. Imagine que nós temos uma curva qualquer de um experimento. Aqui é o eixo do tempo. Aqui, vamos chamar de F, uma medida que foi realizada. Então, por exemplo, pode ser o sensor de força. Uma pessoa realiza uma força durante um tempo e você tem a seguinte medida. Medida da força no tempo. Tá? Um método para se analisar essa curva é estudar o espectro de potência dela, esse Pauli Spectrum. Mas para chegar nele, nós vamos começar com a transformada de Fourier. Então, antes de abordar isso aqui, vamos ver um outro exemplo aqui com uma amostragem G no tempo. Uma curva qualquer, por exemplo, essa curva aqui. Uma curva qualquer, ela é menos complexa do que essa de cima. Fourier mostrou que uma curva qualquer pode ser escrita como uma soma infinita de cossenos e senos. Então, essa curva maluca G, ela pode ser escrita como um somatório de cossenos mais um somatório de senos. Tá? Onde cada um dos cossenos que aparece aqui tem uma frequência específica, vou chamar de ômega-n, desse t. Os senos também têm uma frequência específica, ômega-n-t. E tem uma amplitude específica, aqui vamos chamar de AN, e aqui de BN. Tá? Mas o que significa essa equação? Significa que essa curva G ela pode ser, por exemplo, A1 cosseno de ômega-1t mais A2 cosseno de ômega-2t mais etc. infinitamente cossenos mais B1 seno de ômega-1t mais B2 seno de ômega-2t mais etc. Então, essa aqui é uma notação compacta para o que eu acabei de escrever abaixo. Tá? Aqui eu vou pular algumas partes mais matemáticas, tá? Para a gente observar somente os conceitos mesmo. Aqui, por exemplo, eu não coloquei uma constante que existiria aqui. Uma constante, mas ela não vai ter importância para a nossa análise. Tá? Bom, vamos ver esse conceito aqui dessa transformada de Fourier. Como falei, né? Transformar G, escrever uma função G como um somatório de cossenos e senos, é o processo chamado de transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Esse aqui é o processo. Tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Imagina que eu tenho essa curva. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Imagina que o meu sinal é esse aqui que está marcado. Tá? Isso aqui é uma curva com um pequeno grau de complexidade. Lembra um pouquinho essa aqui que eu escrevi, desse lado. Imagina agora que nós vamos colocar essa curva no programa de computador, esses dados experimentais no programa de computador, e pedir qual é a transformada de Fourier dele. No caso específico dessa curva que eu construí, no caso do exemplo, eu já sei que a curva vai ser, vou chamar ela de curva L, vai ser igual a cosseno de t mais 2 cosseno de 3t mais 0,5 cosseno de 10t. Cosseno de 10t.
Os outros termos infinitos, né, assim, de cosseno e seno, são todos zero. Então, a transformada de Fourier dessa função deu somente 3 valores. Veja que aqui, ó, é como se eu tivesse os seguintes gráficos. Esse aqui primeiro, vamos dar a cor. Esse aqui, esse cosseno. Vamos colocar todos juntos aqui. Esse cosseno amarelo, ele tem uma amplitude 0,5, uma frequência 10. Então, se a gente colocar o 0,5 aqui, ó, 0,5 no gráfico da amplitude, versus tempo, esse seno amarelo ali, ele oscila assim. Ok? Com amplitude constante entre 0,5 e menos 0,5. Tá? Bom, a amplitude nessa equação ela é definida como a distância do zero até o valor máximo. Tá? Esse outro seno aqui, vamos marcar em vermelho, ele tem amplitude 2 e frequência 3. Então, isso aqui é meio, 2 seria um pouco mais longe que isso, né? 2 seria aqui, e menos 2. Só que ele é mais lento, a frequência dele é 3. A frequência é 3,3 vezes mais lenta do que esse aqui. Então seria um cosseno mais ou menos assim. Tá? Oscilando entre menos 2 e 2. O outro cosseno, vamos fazer de azul, a amplitude dele é 1 e a frequência dele é 1. Então ele é 10 vezes mais lento do que esse aqui, né? Então ele é mais lento que esse também. Então seria uma... e a amplitude é 1. Aqui estaria a 1 da amplitude dele, aqui o menos 1. Então seria algo assim. Opa, passei daqui dessa amplitude. Aqui. Vai aqui bem lento. Okay. Bom. Então, a transformada de Fourier desse dado experimental aqui, arrastar um pouquinho para o lado, é essa equação aqui. Cosseno t mais 2 cosseno 3t mais meio cosseno de 10t, que é a mesma coisa que somar essas 3 funções cosseno. Bom, mas será que se eu somar essas 3 funções cosseno na unha, assim, eu chego nesse resultado? Bom, eu já fiz isso aqui. Vamos ver. Aqui, ó, veja, esse gráfico já é da função cosseno de t. Esse aqui já é 2 vezes cosseno de 3t. Mas eu não mostrei aqui o meio, né? Bom, mas enfim, esse gráfico já é. Eu estou somando aqui, ó, veja. Cosseno de t mais 2 cosseno de 3t mais meio cosseno de 10t. A soma deu essa função. Se eu tirasse esse aqui, ó, esse valor do cosseno, vamos ver como é que vai mudar. Olha só a figura mudando. Ok? Mas lembre-se, transformada de Fourier é o processo no qual nós temos já os dados e nós apenas encontramos qual que seria a soma, aquela soma específica de cossenos e senos para gerar esses dados. Então, essa é a transformada de Fourier. Então veja, você tem cossenos e senos. Esse primeiro valor é a amplitude do cosseno, aqui a amplitude do seno e aqui a frequência. Então veja que se eu olhar qual que é qual que é a onda mais importante para formar esse exemplo L. L, o exemplo que estava aqui antes, do ter apagado. Então aqui vamos colocar mais 0,5 esse cosseno de 10t. Okay, voltamos com aquela curva original. Né? Então essa aqui, vamos supor que são nossos dados experimentais. Qual desses 3 cossenos que é mais importante? Bom, os 3 são importantes. Pessoalmente a combinação específica dos 3 é que cria aquela curva. Só que veja que esse aqui, ó, apresenta uma intensidade maior. A intensidade é só olhar para a amplitude. Então nós dizemos que a potência dele é maior para formar essa curva. Vai ficar mais claro a sequência da potência quando a gente fizer o espectro de potência, Poynting espectro.
Em seguida seria esse aqui estaria o 1, né? Amplitude 1. E a amplitude menor, essa amplitude 0,5. Tá? Daqui a pouco nós vamos voltar nesse exemplo novamente. Vamos passar para um outro aqui. Aliás, não, vamos falar do pós-espectro de uma vez. Né? Então essa aqui é a transformada de Fourier, do L. Essa aqui é a transformada de Fourier. Agora nós queremos saber o seguinte, quais são os cossenos, qual que é o nível de importância de cada um desses cossenos. Então nós fazemos um outro processo, que é o espectro de potência. Em português eu não sei exatamente se é esse o nome, tá? Mas é o Power Spectrum de potência. Tá? Eu não vou ser rigoroso aqui nas definições. Tá? Então a ideia é a seguinte, no eixo Y nós vamos colocar alguma coisa ligada à força desses cossenos. Então vou colocar aqui amplitude, entre aspas. Tá? Amplitude do sinal. No eixo X nós vamos colocar a frequência. A frequência poderia ser em Hz, por exemplo. Okay? Bom, eu também vou colocar entre aspas. Porque, bom, tem um detalhezinho técnico que essa frequência 3 aqui, por exemplo, é uma frequência angular dada em radianos por segundo. Para eu achar isso aqui em Hz, eu tenho que dividir por 2π. Tá? Mas vamos pular isso, vamos pular esses detalhezinhos técnicos. Bom, então a pergunta é, das frequências que formam essa curva L, né, esse meu dado experimental aqui, L, qual é a distribuição das amplitudes? Bom, então, primeiro, eu começo com aqui, ó, frequência aqui é 1. Então, vamos supor que eu posso chamar isso aqui de Hertz, tá? Então, para a frequência de 1, eu tenho uma amplitude de 1. Então, vem aqui e marco. Então, 1, amplitude de 1. Depois, eu não tenho cossenos com outras frequências. A próxima frequência é 3. Então, aqui na frequência de 3, a intensidade, a amplitude é 2. Então, aqui está o 2. Então, marcamos o próximo ponto. Para a frequência 10, lá na frente 10, a amplitude é meio. Então, 0,5 está aqui. Bom, então acabou a nossa curva. Então o espectro de potência para essa curva L é dado somente para esses 3 pontos. Ou uma outra representação. Vou até fazer de outra cor, vou fazer de vermelho. Tá? É como se fosse 0 aqui. Tem um pico. 0. Outro pico. 0. Ou seja, tem cosseno nenhum aqui. De repente aparece um outro pequenininho. Então esse aqui é o espectro de potência desse exemplo da curva L. Tá? Então só tem 3 frequências formando o meu conjunto de dados. A frequência mais importante é essa daqui, porque é mais importante, no sentido que ela é mais forte nos dados. Por que é mais forte? Porque aqui, ó, a intensidade dela é maior. Tá? Bom, um detalhe técnico. Eu coloquei amplitude entre aspas, porque na verdade aqui a gente coloca a intensidade. Me parece que também ela é chamada de potência. Embora, bom, eu não estou muito certo disso, mas seria intensidade. E a intensidade é o quadrado da amplitude. Tá? Então seria a amplitude ao quadrado. Então aqui entraria 4, aqui 1, aqui 0,25. Tá? Mas isso é um detalhe técnico, vou considerar somente vamos ter atenção somente para a parte intuitiva. Tá?